Feliz sábado a todos. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Todo mundo conhece a saudação Maranata. Mas eu vou fazer 2 vezes. E na segunda vez, eu quero que vocês me respondam: nós apressamos a volta de Jesus. Ok? Combinado? Maranata. Maranata. Amém. Esse é o lema da campanha Maranata, a qual eu faço parte. Nós clamamos e gritamos isso todos os dias. Lembrando qual que é o nosso propósito: apressar a volta de Jesus. É para isso que estamos. E nesse momento eu queria dizer para vocês que eu queimei muito minha língua com o sermão de hoje. Por quê? Todo sermão ele tem alguma história, ele tem alguma coisa, porque o sermão surgiu. E o sermão de hoje era uma atividade da faculdade, cujo pastor de evangelismo falou: olha, eu quero que vocês tragam para mim um sermão com tal tema, de 6 páginas. E eu fiquei pensando, fui para a Semana Santa pensando, como é que eu vou fazer sermão, como é que eu vou fazer sermão, como é que eu vou apresentar sobre a comportagem, sendo que tem um detalhe: eu não gosto de seguir padrões. Eu não gosto de falar aquilo que todo mundo espera ouvir. E eu falei assim, 2 meses pensando, montei o sermão, entreguei para o pastor, nota 10. Maravilhoso. Mas eu pensei, quando que eu vou pregar isso? Conversando com os colegas de sala, eles falaram: você vai pregar isso na comportagem. Eu falei: todo mundo espera que um comportor suba ao púlpito e fale do quê? Comportagem. Por quê? É o que ele está fazendo. E eu não gosto de padrões, então eu sempre tento fugir. Eu conto experiências, mas não falo de. Acontece que hoje é um dia específico. Que dia que é hoje? Dia do comportor. Eu vou falar sobre comportagem. Queimei minha língua. Vou usar o sermão que eu falei que talvez eu nunca usaria. Mas é um sermão que eu levei muito tempo para preparar. Refleti muito tempo sobre. E eu tenho certeza que vocês vão olhar com outros olhares, com outra visão para esse ministério. Mas antes de a gente abrir a Bíblia, antes de a gente começar, eu quero que vocês fechem seus olhos. Pai Santíssimo, nesse momento estamos nós, teus filhos, para estudarmos um pouquinho mais a tua palavra, para estudarmos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem a nos mostrar e para entender um pouquinho mais sobre a obra das publicações. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem movido o mundo através da página escrita, da página impressa. E nós pedimos humildemente que através do teu poder, do teu Santo Espírito, que nós entendamos o que o Senhor tem a nos mostrar hoje. Eu peço humildemente neste momento também, Pai, em meu nome, para que não seja eu a falar aqui, mas que seja tu a falar. Que não seja a minha vontade aqui, mas que seja a tua vontade. E que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos. Usa-me como o teu querer. E em nome de Jesus, que nós declamamos e pedimos, Pai. Amém. Queridos, como eu falei, a mensagem de hoje é uma mensagem, de certa forma, até um pouco incomum. Eu gosto de utilizar padrões diferentes. Mas antes de poder até mesmo seguir com a Bíblia, ler os versos, eu quero rememorar com vocês 2 coisinhas. A gente, no sábado passado, fez um combinado. O combinado é de que eu perguntaria e vocês me responderiam, certo? Eu acho que vocês esqueceram. Eu perguntaria e vocês me responderiam, certo? Muito melhor, muito melhor. Que nem eu falei, quem fala com as paredes é louco, e eu não sou tanto. Mas bem, meus queridos, a mensagem de hoje eu tenho 3 objetivos principais. O primeiro é entender o valor histórico da obra das publicações. O segundo é nós entendermos pela visão bíblica o que ele nos traz de informação sobre esse ministério. E por fim, entender como é que nós podemos fazer parte. Então vamos entender qual é a obra das publicações. O que isso tem a ver e por que a gente bate tanto nessa tecla. Porque quem vivencia o ministério da comportagem, vivencia de verdade, não consegue não falar sobre. Quero perguntar, quantos aqui já comportaram na vida?
Levante as mãos, vamos ver. Olha só. Tem o irmão aqui, o William. Quantas férias mesmo, William? 20. Fora Sonhando Alto. Então, 20 férias comportadas. Nós temos aqui o Cleison, 33 férias também comportadas com o Sonho dos Altos. Pessoas que viveram a comportagem. E que eu tenho certeza que mudou a vida de vocês. Bom, mas vamos entender que negócio é esse, que significa comportor a princípio? Que nome esquisito. Se você escreve comportor em português, o corretor gramatical vai dizer que está errado. Mas porque comportor não é uma palavra portuguesa. É uma palavra que vem do francês. Colporteur. É aquele que carrega. Basicamente, aquele que traz a bolsa, aquele que carrega uma mensagem. É isso que significa colportor. Isso que significa comportar. É carregar uma mensagem. Bom, o contexto histórico. Como surge a Aura de Publicações? A gente está falando do século XIX. O mundo está de ponta cabeça. Revoluções acontecendo. O iluminismo aparecendo. O ateísmo surgindo, e o mundo está um caos. E é nesse momento que vai surgir e vai emergir um movimento que clamava a todos que Jesus voltaria. E esse movimento é chamado de movimento milerita, ou o movimento adventista. Não a religião adventista, mas o movimento daqueles que esperavam que Jesus voltasse. Então nós temos um mundo em caos, um mundo passando por várias revoluções, a parte econômica desestruturada, a parte social desestruturada, a parte espiritual desestruturada, e surge o movimento adventista. Só que esse movimento adventista, ele tem um pilar, que vai fazer com que ele cresça e se mantenha. E esse pilar é a comportagem. Bom, a comportagem, ela existe não através da Igreja Adventista. A Igreja Adventista não criou a comportagem. Ela existe desde o início do cristianismo. A questão de levar páginas escritas para outras pessoas, distribuir folhas e panfletos, não é uma coisa criada por nós. É uma coisa que sempre existiu dentro da era cristã. Então, nós tínhamos a página escrita sendo utilizada como material de evangelização. E no século XV a gente vai ter Gutenberg criando a prensa de tipos móveis, e aí a folha não era mais manuscrita, porque até o século XV, para você ter um livro, precisava que alguém escrevesse à mão, todo. Imagina, o trabalho dos copistas que copiaram a Bíblia era um trabalho tão metódico que eles contavam as letras que haviam na folha. E se a letra do meio não bativesse com a letra do meio da onde ele estava copiando, ele rasgava e começava de novo. E assim a Bíblia foi preservada, assim a Bíblia foi mantida, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, através do trabalho dos copistas, até o século XV, 1500 anos. Não está passando aqui, eu preciso de um help aqui no passador. Além disso, nós vamos ter... Foi, perfeito. No ano de 1848, Ellen White recebendo uma visão. Olha que interessante. Que ano que foi o desapontamento? 1844. Perfeito. Quando que a Igreja Adventista se estabelece como organização religiosa? Quem sabe? 1863. Então, de 44 a 63, 19 anos, a igreja sai de um movimento que veio de um desapontamento e ela torna-se uma religião de fato. Mas, muito antes da igreja se tornar uma religião de fato, ela começa um negócio chamado Obra de Publicações. Em 1848, Deus dá uma visão para Ellen White, que Tiago White deveria escrever um jornalzinho, pequeno a princípio, e distribuí-lo, que conforme fosse passando o tempo, viria dinheiro para que eles pudessem fazer mais. E em julho de 1849, Tiago White ele vai escrever The Present Truth. Eu tenho uma cópia e eu infelizmente não trouxe. Mas The Present Truth é a primeira versão, que é a verdade presente, que Tiago White vai escrever em 1849. 1000 cópias. Com o risco de dinheiro que eles tinham na época, que eram quase nada.
Acontece que conforme foi distribuído, veio vindo dinheiro, veio vindo dinheiro, veio vindo dinheiro. É aquilo que começou com quase saldo zero, tornou-se não somente uma publicação, mas um ministério inteiro. Então nós vamos ter essa citação do Mensageiro da Esperança, que é esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui que tem aqui, ó. Esse aqui é de vocês, tá? É da igreja. Mensageiro da Esperança. Todas as citações sobre comportagem a gente encontra aqui. Todas. E olha, na página 10 diz bem assim, ó: o trabalho de publicar a verdade é um dos meios mais eficazes para proclamar a última mensagem ao mundo. Ou seja, Ellen White, anos depois de começar a obra de publicações, ela admite: bom, o papel das publicações é fundamental para a pregação do Evangelho. Continuando. Antes dos missionários adventistas virem para o Brasil, antes de vir um pastor aqui para o Brasil, as publicações adventistas já circundavam todo o território. Quer saber a força disso? Imagina, antes de ter o primeiro adventista pisando em solo brasileiro, já existiam publicações adventistas. Em alemão, a princípio. Aqui no estado de Santa Catarina. Acontece, então, que Guilherme Stem, ele vai no ano de 1893 vir para cá e é o primeiro comportor aqui dentro do Brasil. É aí que nós temos uma citação de Ellen White, onde existe um comportor, deveria haver 100. É óbvio. Só tinha um para o Brasil. Uma pessoa conseguiria alcançar o Brasil inteiro? Não conseguiria. A gente vai também Albert Stauffer e Frederico Snyder. Eles vão iniciar a comportagem sistemática aqui no nosso país também. E a literatura ela preparou o terreno para a implantação da igreja adventista. Comunidades se formaram e a igreja se estabeleceu. Também nós temos que o Ministério de Publicação, ele tem uma fundamentação importante para a obra adventista aqui no Brasil. Em 1900 surge o periódico O Arauto da Verdade, a nossa versão da Present Truth, a nossa versão de poder divulgar a palavra. E em 1907 nós temos a fundação da Casa Publicadora Brasileira, a maior casa publicadora da Igreja Adventista do mundo. Do mundo. Em nível de publicações, nós somos os maiores. E ainda por cima, a palavra impressa não somente implantou a igreja adventista aqui, mas consolidou ela. Então você está vendo? Quando eu falo da nossa fé, da nossa herança, da nossa identidade, não tem como remover dela a obra de publicações. Se não fosse ela, a igreja adventista nem existiria em nenhum lugar no mundo. Em nenhum lugar. Talvez fosse um pequeno grupinho lá nos Estados Unidos que já estaria morrendo nos nossos tempos. Mas hoje somos a igreja mais organizada do mundo. E ainda por cima, congregações vão surgir através do trabalho dos comportores, em locais onde não havia presença adventista, começa a ter a presença adventista. Tudo isso pelo trabalho do comportor evangelista. Imagina, pessoa com livros, batendo de porta em porta, indo de casa em casa, construíram uma das maiores igrejas do mundo aqui no Brasil. O Brasil hoje tem 2,2 milhões de adventistas aproximadamente. Somos a maior base da igreja adventista no mundo. Nosso presidente agora da igreja adventista é um brasileiro. Faz sentido? Nós temos o maior grupo, as maiores estruturas de escolas, a maior estrutura de hospitais, a maior estrutura de publicações. Mas tudo isso não existiria sem o trabalho dos comportores, sem o trabalho das obras das publicações, a página impressa. Bom, agora vem a pergunta, né? Eu falei de história, eu falei de casos, eu falei de pontos, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Existe na Bíblia verso que fala sobre publicação, que fala sobre comportagem? Admito que foi aqui que eu falei, eu vou ir para um lado diferente. Enquanto todos pegaram versos que todo mundo já conhecia, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13. 2 Timóteo 4,13 me pegou, porque vamos pensar qual que é o contexto do livro de 2 Timóteo. Paulo preso em Roma.
a sua última prisão. Paulo sabia que iria morrer. Ele sabia que a vida dele estava para o final. Ele tinha até declarado no verso 6 ao verso 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Timóteo, eu vou morrer. Mas depois afirmava a Timóteo: bom, Timóteo, eu vou morrer. Meu tempo aqui está acabando. Ele ainda fala para Timóteo no verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, e especialmente os pergaminhos. Eu li esse verso enquanto eu preparava o meu sermão do último dia da Semana Santa. Eu falei: bom, eu achei o verso que eu queria, o sermão sobre publicações, mas eu quero entender agora um pouco mais. Porque Paulo, que está para morrer, pede 3 coisas: uma capa, livros e pergaminhos. Não pede comida, não pede resgate, não pede ajuda para fugir. Ele está para morrer. Mas ele pede capa, livros e pergaminhos. Bom, capa cuidaria da parte física. É uma cobertura para ele não passar frio. Os livros provavelmente eram literatura não canônica, mas provavelmente literatura religiosa. Os pergaminhos eram trechos da Tana, da Bíblia, que é o Antigo Testamento que ele tinha. Então, olha, Paulo está para morrer. Ele pede: não, eu quero a Bíblia, eu quero livros. Ah, mas traz uma capa para mim não passar frio. Pense em qual que é o contexto. Olha o valor que Paulo está dando para a leitura. Olha o valor que Paulo está colocando para o aprendizado. Olha o valor que Paulo está colocando para o estudo da palavra e a continuidade da parte escrita. E Spurgeon fala esse verso, achei incrível, porque pesquisando sobre esse verso, achei essa citação de Spurgeon. E olha o que Spurgeon diz: tragam os livros. Paulo está inspirado, mas ainda quer os livros. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas ainda quer os livros. Ele viu o céu, mas ainda quer os livros. A Bíblia dá valor para a publicação? A Bíblia dá valor para a página impressa? Claro! No Novo Testamento, talvez o máximo que chega perto de um erudito depois de Paulo é Lucas. Paulo é o teólogo de mais alto nível do Novo Testamento. Não tem. A escrita dele é muito mais avançada. A forma de argumentação dele é muito mais avançada. Ele utiliza filosofia, ele utiliza contexto histórico, ele consegue conversar com o pessoal. Ele seria para hoje o que a gente considera o Rodrigo Silva. Alguém que sabe lidar. Ele escreveu a Bíblia, boa parte do Novo Testamento. Ele era inspirado pelo Espírito Santo. Ele tinha visto o terceiro céu, mas perto de sua morte ele pede os livros. Os livros. Então, o que a Bíblia fala sobre publicações? O que a Bíblia fala sobre a parte escrita? É importante? Claro. Caso vocês não estejam satisfeitos, Deus falou para Moisés, Êxodo 17, verso 14, pedacinho do 14: escreva isso num rolo, como memorial. Jeremias 30, verso 2: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Deus mandando: escreva. Abacuque 2:2: escreva essa visão e torna bem legível, para que quem passar correndo possa ler. Olha, você acha que Deus se importa com a palavra escrita? Deus não só quer que as pessoas entendam, ou que você aprenda a profecia. Ele quer que você proclame, escrevendo, expondo, mostrando. Então, é importante a página escrita? A Bíblia dá valor para isso? Claro, claro. Deus mandava: escreva, escreva isso. Ele mesmo, o que ele fez com os 10 mandamentos? Êxodo 31:18, ele escreveu com o seu próprio dedo. Escrita é importante. A página impressa, ela é fundamental.
Jesus ele valorizava. Ele falou assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa é a tradução melhor do verso. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, ele era a palavra, ele era o Logos encarnado. Mas, fala assim: olha, as Escrituras é importante porque elas testificam de mim. Paulo, Romanos 10, 17, logo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Cristo. Só que como é que a gente vai ouvir e ver a palavra de Cristo se ela não está escrita? Nós temos as Escrituras hoje porque elas foram escritas, elas foram copiadas, elas foram traduzidas, elas foram impressas, elas foram distribuídas. Só existe tudo isso porque nós temos folha escrita. Eu vou chover bastante molhado aqui, aliás. Durante a Idade Média, para você ter uma base de como é que a página impressa ela é muito mais difícil de controlar do que um e-book, um artigo. Sabe aqueles e-books que a gente compra na Amazon, daquele Kindle lá? As pessoas estão pegando o hábito de ler e-book, né? Com um toque, some tudo. Agora, como é que eles vão controlar o que está impresso? Não tem como controlar o que está impresso. Eles podem tentar limitar, mas não tem como. Nós vamos ter alguns exemplos aqui. Ela foi feita através de escrita, manuscrita, boa parte da Bíblia. Só que ela mesmo assim foi perseguida. A Igreja Católica ela limitou e ela proibiu a Bíblia durante um bom período. Mesmo assim, a Bíblia continuou. Tradutores como Wycliffe e Tyndale, eles foram condenados à morte. Mas mesmo assim, a Bíblia continuou. Nós temos 2 concílios. O concílio de Toulouse, que proibiu para leigos a leitura do texto bíblico, só que a Bíblia continuou. Nós temos o concílio de Tarragona, que mandou queimar as Bíblias em língua comum, em língua vulgar. A Bíblia continuou. Eles fizeram tudo isso para tentar travar o trabalho de um povo chamado os valdenses. Foi lido hoje aqui. Nós somos os valdenses modernos. Nós carregamos a página impressa. E a página impressa não tem como ser controlada. Não tem como ser manipulada por massas. Bom, a Bíblia foi preservada assim. A própria palavra de Deus circulou clandestinamente durante muito tempo. Os valdenses, olha que interessante. Eles memorizavam grandes porções da Bíblia. Eles copiavam os manuscritos manualmente. E ainda por cima guardavam textos nos vales alpinos. Os valdenses, eles espalharam a mensagem, fingindo ser comerciantes, fingindo ser vendedores. Eles, na verdade, eram missionários. Não tem como falar contra as publicações. Além disso, a Bíblia sobreviveu das perseguições porque havia muitas cópias. Ela foi o livro mais perseguido, ela foi o livro mais destruído, mas se eu pegar todos os manuscritos da Bíblia, todos, existem mais de 20.000 manuscritos antigos. Se eu pegar a Ilíada, que é o segundo livro que tem mais manuscritos depois da Bíblia, a gente está falando de 1.000 cópias. Na Bíblia a gente está falando de mais de 20.000. Das que foram encontradas até então. Fora todos os outros pontos. Se não fosse copiada a Bíblia, se ela não fosse preservada de forma escrita, nós não teríamos mais elas hoje. Mas Deus mandou escrevê-la. Deus mandou continuá-la. Porque assim ela foi preservada. E assim ela será preservada ainda. No século XV, Gutenberg ele vai criar a prensa de tipos móveis. E a partir de então nós vamos ter a primeira impressão sendo feita, uma Bíblia. A Bíblia de Gutenberg. Nós vamos ter também a Martinho Lutero iniciando a reforma protestante. E a máquina de tipos móveis ela impulsiona essa reforma, essa revolução. E no século XIX vão surgir as sociedades bíblicas. Conhecem a história de Mary Jones? Não vou contar aqui. Vamos pesquisar depois na internet. Mas se não fosse por Mary Jones, as sociedades bíblicas não existiriam hoje. Mas por causa que ela lutou a vida para ter uma Bíblia. E sabe, o movimento adventista ele reconheceu o poder das publicações. Nós não existiríamos Constituição se não fosse a igreja. Ellen White nos escreveu algumas passagens, delas todas extraídas do livro Com o Portor Evangelista, O Mensageiro da Esperança.
Olha, vou ler alguns trechos com vocês. Mensageiros da Esperança, página 15. Nossa obra de publicações foi estabelecida por direção de Deus e sob sua especial supervisão. Ela foi destinada a realizar um propósito específico. A colportagem é obra missionária da mais alta ordem. As publicações distribuídas pelos colportores abrirão o caminho para a apresentação de outros aspectos da verdade presente. Uma vez perguntaram para mim: Rafael, você vende livro de saúde? Você vende livro de questão emocional? O que você está fazendo? Como é que as pessoas vão conhecer Jesus através disso? Não sou eu que estou dizendo isso não, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. Ela abre portas para que as pessoas conheçam a verdade. Nossas casas publicadoras são as agências de Deus e por meio delas devem se realizar uma obra cuja extensão e importância ainda não são compreendidas. Eu poderia ler mais e mais, aqui mais de 1.000 pessoas se converterão em um só dia por conta das publicações. E eu poderia continuar lendo. E que eu falei para vocês, eu ia chover muito no molhado aqui. Mas o ponto, queridos, eu quero ver se vocês entenderam. Historicamente, as publicações são importantes? Sim ou não? Sim, ok. Biblicamente, as publicações são importantes, sim ou não? Ótimo. Agora a pergunta, eu entendi que historicamente ela é importante, eu entendi que na Bíblia ela é importante, mas agora o que eu faço? Porque assim, existe um dito bem comum na parte homilética. Se um sermão não tem aplicação, ele não é um sermão, ele é uma palestra. E eu não poderia vir aqui trazer um monte de informação, lembrar do meu tempo de professor e não dar uma resposta para vocês. O que nós devemos fazer? 6 passos. O primeiro é que nós temos que reconhecer que a colportagem não é uma obra secundária, mas ela é parte de uma profecia. O colportor cumpre Apocalipse 14, verso 6, que diz que viu um anjo voando no meio dos céus com o evangelho eterno na mão. Anjo, no grego, é angelos, significa mensageiro. Eu vi um mensageiro voando. O tom voando, em parte profética, significa que é algo rápido. Ele porta o evangelho eterno. A obra de colportagem, ela tem um papel para se cumprir ainda hoje. É uma obra profética. O segundo aspecto é que o Ministério de Publicações ele não pertence somente a líderes ou colportores. Não é porque eu estou aqui colportando que eu sou responsável pelo ministério. Ou mesmo meu líder, que é o Cleison. Nós temos funções específicas, nós estamos aqui ativamente, mas a obra de publicações não pertence a nós. Vocês podem, de 5 formas, participar das publicações: distribuindo literatura em seu círculo de amigos. Vocês podem apoiar financeiramente a obra de publicações. Vocês podem orar pelos colportores. Vocês podem usar livros adventistas para crescimento pessoal. E, por fim, indicar livros a amigos, famílias e colegas. Tá bom? O que mais? Dá para fazer muita coisa, não dá? Apoiar financeiramente, orar pelo, distribuir literatura, indicar literatura, mas também estudar as literaturas. Sabe o que eu percebi? Os membros da igreja não conhecem algo com que o colportor trabalha. Não faz ideia. Não faz ideia qual que é o material que os evangelistas estão usando. Como assim? Isso é por preguiça de leitura? Provavelmente. Bom, outra coisa que dá para ser feita. Paulo, e compreendida, Paulo mesmo preso, ele pede pelos livros. Ele enfoca no ponto de que é necessário estudar. É um lembrete poderoso que precisamos alimentar nossa fé constantemente. Queridos, quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa estudando sobre a palavra de Deus?
Ellen White fala, Mensagem de Esperança, página 98, nunca devemos cansar do quê? Do quê? Ler e estudar. Nunca. Ellen White foi inspirada por Deus ou não? Sim ou não? Foi? Ótimo. Nunca devemos nos cansar de ler e estudar. Leitura gera conhecimento. Conhecimento aplicado evita alienação. Nós éramos antes conhecidos como povo da Bíblia. É triste, mas nós não temos mais esse jargão sobre nós. Nós somos conhecidos hoje em dia como o povo que é sabatista ou o povo que não toma café. É muito triste isso. Também, entendemos que desde os tempos bíblicos a palavra escrita ela tem sustentado a fé. A história da Comportagem nos mostra que as publicações abriram os caminhos para que pessoas conhecessem. O Ministério de Publicações, ele é profético, global e é vital para a proclamação do Evangelho. Mensagem de Esperança, página 7. Se há um trabalho mais importante que outro, é o de colocar nossas publicações perante o público. As pessoas têm que ter acesso a esse material, queridos. De alguma forma, eles têm que ter acesso. E nós temos várias formas. Nós temos os comportores, nós temos o Impacto Esperança, nós temos o Quebrando o Silêncio, e nós saímos distribuindo, mas parece que vai morrendo. Não querem distribuir, tem vergonha. Não, você é no centro distribuindo livro. Você não quer ir no centro? Tudo bem, pega uma caixa de livro, deixa no teu carro. Todo mundo que você conhece, dá um livro para ele e fala que é um presente para você. Daqui uma semana eu quero te perguntar sobre esse livro. Eu quero que você me responda algumas coisas. Só faz isso. Vamos ver no que dá. E por fim, Deus chama cada crente a envolver-se no Ministério de Publicações. 3 coisas: distribuir literatura, apoiar financeiramente, cultivar o hábito da leitura espiritual. As publicações são sementes que Deus faz crescer. E como Paulo mesmo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. As publicações estão aí para preparar o povo. Mas eu tenho um último questionamento. O que você fará? Qual que vai ser sua atitude? Qual que vai ser seu posicionamento? Porque, deixa eu ver se vocês entenderam. Vocês entenderam que ela é importante historicamente? As publicações? Sim ou não? Preciso falar mais sobre? Ou não? Tá bom assim? Tá bom assim? Ou não? Resposta, pessoal, não tô falando com as paredes. Tá bom assim? Ok. Segundo aspecto, vocês entenderam que a Bíblia enfatiza isso e bota seu valor sobre isso, entenderam? Ótimo. Agora vocês viram que tem formas que vocês podem participar desse ministério. Só que eu não citei uma forma. Aqui muitos já comportaram, ou como o caso meu e do Cleison, ainda comportam. Mas aqui alguns nunca comportaram, alguns nem têm idade ainda para isso. A comportagem era uma escola. Ellen White fala que era uma escola maior do que qualquer outra em nenhum grau. Ela me ensinou coisas que eu poderia passar 10 anos no curso de teologia que eu não aprenderia nunca. Nunca. Eu presenciei milagres que não fazem nem sentido. Eu tive experiências com Deus, momentos de fúria. Eu contei para vocês meu primeiro sermão aqui. E que Deus me respondeu, que eu pude ouvi-lo, que eu pude senti-lo, que eu senti a presença dos anjos. Eu senti o toque dos anjos. Eu nunca teria sentido isso. Eu posso falar para vocês no ministério pastoral, talvez. Mas quem comporta, quem participa dessa obra, de todo o coração, de toda a sua alma, entendendo que não é um meio para angariar fundos, até que dá, não vou dizer que comportou não ganha dinheiro não, porque ganha. Um dinheiro justo, muito trabalhado, muito suado.
Vocês têm ideia que o comportor em 2 meses faz o que as pessoas fazem em 6 meses de trabalho? Das 8 às 10, 11 horas. Eu tenho amigos nas cidadezinhas que eles estão voltando para o lugar que eles estão dormindo 00:30. Você trabalharia das 8 à 00:30? Sem parar? Bom, nós entendemos a importância desse ministério. E eu deixo um convite. E esse convite é para você que ainda não presenciou esse ministério, para você que ainda não conheceu esse ministério, para você que ainda talvez até não tenha idade, mas venha conhecer o que é comportar. Venha conhecer o que é essa obra de publicações e sentir na pele, a total dependência de Deus. Queridos, vocês têm agora formas de poder participar dessa obra de publicações, que sem ela nada disso aqui existiria, nada. Aqui em Santa Catarina é o estado que começou a Igreja Adventista, pela obra de um comportor. Não menospreze esse ministério. Eu fico irritado quando eu vejo alguém falando. Eu não sou o comportor mais habilidoso, tá? Se fosse pegar de habilidade, eu tenho números outros para poder indicar aqui. Eu não sou mais habilidoso. E nem tenho os melhores resultados. Mas eu não aceito que falem mal da comportagem. Que fala que comportor passa fome, que fala que comportor... Não faz. Deus provê tudo. Deus cuida de nós de uma forma que a gente não consegue entender. E Ele nos mostra ainda mais o valor do sábado. Ele nos mostra ainda mais o valor do descanso. Ele nos mostra mais o valor das pessoas. Sabe por quê? Te ensina a valorizar quem está na tua frente. Queridos, o que você fará? Você pretende apoiar esse ministério de alguma forma? Orando, distribuindo materiais, ajudando financeiramente, ou até mesmo ativamente como um comportor? Quem é que deseja realmente tomar a frente e tomar a atitude e falar assim: não, eu vou fazer a minha parte, eu vou participar do Ministério de Publicações? Quem é que deseja? Amém. Amém. Essa é uma obra importantíssima. E tem um detalhe: todo aquele que participa da obra de publicações faz um trabalho tão digno ou mais do que o maior dos pastores desse mundo. Entram em casas que um pastor nunca entraria. Alcançam pessoas que talvez nenhum irmão da igreja alcançariam. É por isso que ela é tão importante. Se você não se decidiu, se você não tomou essa decisão, arrazoe no seu coração e pense. E peça para Deus te ajudar a entender mais sobre. Não estou falando de dinheiro aqui. Eu não estou falando aqui de ter condições financeiras melhores. Eu estou falando aqui da pregação final do Evangelho. Porque o Evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Essa é a forma mais eficiente que eu conheço. Evangelismo puro. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. E que nós possamos brilhar por Deus. Que nós possamos ser luz nesse mundo. E que com o coração quente, em louvor ao nosso Senhor, cantemos agora juntos o hino de número 240, se eu não me engano: Brilhar por Ti. E que esse hino não seja cantado da boca para fora, mas seja cantado de coração, seja cantado para Deus. Vocês não estão cantando para agradar quem está aqui na frente. Vocês não estão orando para agradar quem está aqui na frente. Vocês não estão respondendo para agradar quem está aqui na frente. Eu não sou nada, e ninguém que vem aqui também não é nada. Nós somos partículas desse mundo. Mas nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Senhor. É aquele que deu a vida por nós e vai voltar muito em breve. Então o louvor que nós temos que fazer aqui não é um louvor qualquer. Tem que ser o melhor louvor já feito. Vamos cantar de todo o coração: Senhor, eu quero brilhar por Ti.
que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, Pai querido, ó Pai amado, Tu és grandioso, Tu és poderoso, e Tu nos mostra, Pai, que Tu é um Deus de ordem, é um Deus de organização, e que Tu estabeleceu, Pai, um ministério tão importante para poder disseminar ainda mais a Tua palavra. Nós entendemos, Senhor, hoje, mais ainda, de que o Senhor não colocou as publicações por mero acaso, mas que através das publicações nós hoje temos acesso à Tua palavra, que através das publicações nós podemos disseminar o Teu Evangelho, e que através das publicações essa igreja aqui hoje existe. Senhor, muitos aqui fizeram um propósito contigo,
Um propósito de que participarão da obra de publicações de alguma forma, seja orando, seja financeiramente, seja entregando um livro, seja comportando. Mas, Pai, que esse combinado que eles fizeram, que eles tenham a ciência que não foi feito aqui comigo, mas foi feito com o Senhor, que é Rei dos Reis e Deus sobre todo este mundo. Pai, nós somos miseráveis, nós não merecemos a Tua graça. Nós não merecemos o Teu cuidado. Nós não merecemos mesmo que o Senhor faça nada por nós. Mas compreendemos que o Senhor é misericordioso e que morreste na cruz por nós e que em breve voltará nas nuvens dos céus. Ajude-nos, Pai, a permanecermos firmes na jornada, a permanecermos sendo luz neste mundo e a proclamarmos este Evangelho para os 4 cantos. Em nome de Jesus que nós te clamamos, Pai. Eu e sua igreja dizemos amém.